Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vim gravar esse vídeo para responder uma simples pergunta que sempre me fazem. E aí esse vídeo vai ser para vocês compreenderem o meu lado também. Então a pergunta é: Julie, vocês querem ter outro filho? Então vamos lá para a história. Então senta que lá vem a história. Então começar do começo, tá bom? Meu desejo sempre era ter 2 filhos e meu esposo 3. Então, quando a gente casou, a gente decidiu que após 5 anos de casados, teríamos o nosso primeiro filho. E aí, durante a minha adolescência, eu descobri que tinha síndrome do ovário policístico, conhecida como SUP. E aí o tratamento que eu fazia era com anticoncepcional, porque a médica, geralmente a maioria dos médicos perguntam: você quer engravidar ou não quer engravidar? Se a opção é não quer engravidar, você toma anticoncepcional. Se você quer engravidar, então eles partem para outra medicação, que no meu caso, depois eu tomei metformina. Então, como eu não queria engravidar neste momento, na adolescência e até casada, eu tomava anticoncepcional. Após um longo período de tempo, eu usando o anticoncepcional, comecei a ter fortes dores de cabeça. Tinha crises de enxaqueca terríveis. E aí, o que aconteceu? Eu fui para uma médica e ela me aconselhou a parar o anticoncepcional, porque eu já estava tomando há mais de 5 anos sem intervalo nenhum. Então o risco era muito grande, porque o anticoncepcional, se você for ler a bula, ele pode dar eventos tromboembólicos, né? Embolia pulmonar, trombose e tudo mais. Então, essa minha enxaqueca poderia estar sendo causada pelo uso do anticoncepcional. E aí eu parei e resolvi fazer um tratamento natural com um naturólogo, vamos dizer assim, eu não sei o termo que se usa, mas é um profissional formado em medicina natural, vamos dizer assim, terapia natural, melhor dizendo. Tira medicina porque os médicos aí não vão concordar comigo com a terminologia, tá? Então, eu procurei esse profissional que me passou uma dieta toda natural, tá? Então, eu fiz o tratamento por 2 meses e fiquei boa da enxaqueca e já estava boa do ovário policístico também. Então, eu comecei a tentar engravidar, quase 1 ano aí de tentativa, não foi nem chegando nem a 1 ano, eu consegui engravidar. E aí, para quem conhece já a minha história, sabe. Quem não conhece, tem vídeos aqui no canal, muitos vídeos, inclusive, falando de tudo, diários da minha primeira gravidez, relatos de parto e tudo mais, tá? Com 35 semanas, eu perdi meu filho e passei por uma cesariana. Eu não sabia o motivo. Com 3 meses após o parto, eu engravidei de novo da minha filha. E aí comecei a investigar o que tinha acontecido. E aí eu descobri que eu tinha trombofilia. Existem 2 tipos de trombofilia. Se você não quer saber mais sobre trombofilia, tem um vídeo específico aqui no canal só falando sobre isso, tá bom? Mas tem a trombofilia que é herdada e a adquirida, que você pode ter na gravidez. A minha é herdada, genética. Então, eu corri um sério risco tomando os anticoncepcionais. Não poderia ter tomado e foi assim, Deus operando na minha vida para eu não ter nada. Eu nunca tive evento tromboembólico nenhum, a não ser a perda do meu filho, que foi uma fatalidade enorme devido à trombofilia. O que é isso? O que foi que aconteceu de fato? Deu uma trombose na placenta e aí não passava nutrientes nem oxigênio para o meu filho e ele parou de respirar e o coração parou de bater também. Então foi isso que aconteceu. E aí fiz todo o tratamento durante a gestação, segunda gestação, tive minha filha. Ela também nasceu de 35 semanas, precisou de UTI,
E graças a Deus ficou tudo bem e a gente veio para casa. Meu tratamento, para quem não sabe, de trombofilia ou qualquer tratamento de trombofilia, você tem que fazer o tratamento usando anticoagulante injetável, uma injeção, todos os dias da gravidez até 8 semanas após o parto. 8 a 6, depende do médico que vai prescrever para você, dependendo do tipo de trombofilia que você tiver. Então, passado tudo isso, eu e meu esposo tínhamos combinado que eu ia esperar 2 anos para eu tentar engravidar novamente, que era o período para o meu útero voltar para o lugar, me organizar e a gente começar a tentar, certo? Meu esposo, por ele, com 6 meses da minha filha eu já teria outro, mas eu não, zero condições. Eu não estaria preparada e foi uma gravidez em cima da outra e foi o choque da perda do diagnóstico, né, da trombofilia, o trauma de toda a gravidez, das furadas e da preocupação, da tensão, se minha filha está bem, se ela ia nascer com vida e como é que ia ser o parto e tudo mais. E eu emendei, né, uma gravidez na outra, é tanto que as pessoas paravam na rua e diziam, ainda tá grávida. Na realidade era a segunda gravidez, né? Então, e aí a gente combinou. Não, por mim, eu não ia ter outra gravidez nem tão cedo. Então, combinamos. Quando o Maluzinha completar 2 anos, e aí eu vou engravidar de novo. Meu desejo era encerrar na minha filha. Para mim, eu já tive meus 2 filhos, já estou satisfeita e feliz. Mas para o meu esposo, o primeiro, né, filho, não contou porque ele não teve vida e a gente não pôde usufruir da companhia dele, nem viver momentos inesquecíveis e criar vínculos e tudo mais ao vivo, né? E aí, pensando por esse lado, tem isso, mas pra mim eu vivenciei a gravidez e o parto, né? Então, pra mim contou e pra ele contou também como pessoa, né? Eu vou ter meu filho no céu quando Jesus voltar, essa é a minha maior esperança. E aí eu comecei a orar a Deus, pedir para que, se for da vontade dele, que eu tenha outro filho, que ele colocasse o desejo no meu coração, porque eu não tinha desejo nenhum, zero. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, eu penso, né, em relação à minha filha, que ela não vai ter o direito de ter um irmãozinho, uma companhia ou irmãzinha, né, para brincar, para compartilhar. Muitas pessoas falam, esse mundo é muito ruim, muito mal, tá muito ruim de criar filho. Sim, mas eu acredito que eu dando uma boa educação para minha filha, ela vai fazer a diferença no mundo. E como o mundo está tão ruim, se ela tiver um irmão, se ela tiver uma irmã, ela vai ter alguém de confiança para contar, para compartilhar. Eu sou muito feliz de ter 2 irmãos. Meu irmão mais próximo de mim, né, 4 anos de diferença, a gente era um em carne, apesar da diferença, apesar de eu ser menina e ele ser menino, mas a gente era muito ligado, a gente queria dormir no mesmo quarto, a gente compartilhava tudo. Então, assim, o mais novo nem tanto, porque a nossa diferença de idade é bastante grande, e eu casei, né, e ele ficou em casa, então a gente teve não teve tanta proximidade como o outro irmão que era mais próximo, mas ainda assim a gente tem essa proximidade, esse amor. Eu tenho minha sobrinha que é fruto do relacionamento do meu irmão com a minha cunhada, né, então eu privar minha filha de ter esse convívio com o irmão, de ter um sobrinho ou uma sobrinha e de ter uma companhia para o futuro, ter, sei lá, passar um Natal, vou aqui na casa do meu irmão ou algum, sei lá, eu acho importante ter um irmão e dar um irmão para ela, mas isso é uma coisa que tem que ser muito pensada, né? Já que minha gravidez é de risco e tudo mais. Então, eu estava em oração, começou a nascer um pouquinho de desejo no meu coração de ter um bebê. Então, eu disse, Senhor, esse desejo ainda não chegou no ápice, mas eu vou fazer minha parte. Minha filha completou 2 anos, então eu vou fazer minha parte e a outra parte é com o Senhor, porque não depende só de mim. E aí, o que foi que eu fiz? Quando minha filha completou 2 anos, eu voltei
para o médico e solicitei todos os exames de rotina para fazer o acompanhamento e começar a me organizar. Porque minha gravidez tem que ser planejada. Porque uma vez eu estando grávida, eu preciso iniciar imediatamente o tratamento da trombofilia. E aí, quando eu fiz todos os exames de rotina, eu descobri novamente que estou com SOP, ovário policístico. Então, qual foi o que o médico me encaminhou para fazer, né? Ele passou os complementos materna, vitamina D e metformina, e metilfolato. O metilfolato e a vitamina D eu manipulo e tomar 3 meses antes de engravidar. E como eu estou com ovário policístico, eu também estou fazendo 3 meses de tratamento com progesterona. Eu nem lembro o nome da medicação, mas aí eu tomo do 15º dia da minha menstruação até o 24º. São 10 dias de tomando essa medicação por 3 meses, tá? Eu iniciei um tratamento natural, mas também deu uma parada e eu preciso perder peso, porque eu estou acima do peso, então o ideal é que eu perca peso. Aí o que acontece? Chegou esse coronavírus e a gente freou de vez. Agora não é o momento para mim engravidar, porque por vários motivos que vocês já sabem, né? A situação econômica do mundo, um vírus novo que a gente não sabe como é que ele se comporta, se ele vai trazer danos futuros para a saúde das pessoas que tiveram vírus. Grávida é risco, grupo de risco, e grávida de alto risco é mais risco ainda. Recém-nascido também é risco. Então, para evitar todos esses riscos, nós resolvemos parar. Não chegamos nem a liberar, né, de verdade. Então, a gente freou. Eu continuei fazendo meus tratamentos, tomando meus complementos, né? Estamos finalizando o 3º mês de tratamento esse mês e vou voltar para o meu obstetra para fazer novas avaliações para ver como é que eu estou, para poder pensar, depois que essa poeira de pandemia abaixar, como que vamos decidir. Então eu resolvi contextualizar vocês para que vocês possam compreender o nosso lado também. Não é simplesmente querer engravidar ou não engravidar. Temos que pensar no contexto da humanidade. Temos que pensar em todos os pontos, porque filho é uma coisa muito séria, é uma responsabilidade muito grande e Deus vai pedir conta para você, mamãe, e você, papai. Ele vai perguntar: cadê os filhos que eu te dei? Então, é uma responsabilidade muito grande, social, financeira, emocional. O filho envolve todos os aspectos da sua vida e não é uma coisa assim que você tem que decidir de uma hora para outra. Então, a gente vive numa sociedade de muita pressão, né? Se você não casou, quando é que você vai casar? Quando você casa, quando é que você vai ter filho? Quando você tem filho, quando é que você vai ter outro filho? Então, sempre é cobrança. E no meu caso, a cobrança é inversa. Todo mundo que chega diz: se eu fosse você, eu não queria mais filho. Mas ninguém chega para perguntar qual o real desejo do seu coração. Então, eu acho que às vezes a gente parar para ouvir é sabedoria, né? Porque a gente não pode impor o nosso desejo para outra pessoa, nem desestimular o sonho da outra pessoa. Porque eu conheço mulheres que têm trombofilia, que já perderam filhos, e aí muita gente diz assim: se fosse você eu nem tentava, porque é perigoso, é risco. Mas se é o sonho da pessoa, ela tem que tentar sim, faz a parte dela, e o impossível é com Deus. Então, nesse meu caso também, de ter o terceiro filho, eu acho que as pessoas não deveriam dizer assim: Júlio, se fosse você eu não teria mais. Pergunta: Júlio, o que é que você pensa sobre ter o terceiro filho? E aí a gente vai dialogar. Por isso que eu resolvi expor aqui a nossa opinião, minha e do meu esposo, para que vocês compreendam melhor
E pensem antes de ficar dando palpites na vida das outras pessoas em relação aos filhos ou qualquer outra coisa. Antes pergunta, tá bom? Não é indireta pra ninguém, tá? Mas é só pra ajudar aí você a como lidar com os outros. Um beijo, tchau, tchau.